Olá, seja muito bem-vindo. A comunicação está presente em tudo na nossa vida. Na nossa família, com os amigos, no trabalho, nas redes sociais. E nas redes sociais, todo mundo fala, mas tem que ter responsabilidade. Hoje, na nossa mesa redonda, a gente vai falar sobre o poder da comunicação. E aqui comigo, professoras da FAESA. A gente tem aqui a professora Mirela Bravo, do curso de comunicação. Tudo bem, Tudo professora? bem, bom dia. Seja bem-vinda. Fernanda Módulo, professora do curso de Direito. Tudo bem, Tudo professora? ótimo, muito obrigada. Caroline Bezerra, coordenadora do curso de Psicologia. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada. E a gente tem também a Fernanda Anchieta, que é professora do curso de Administração. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, Mirela, vamos começar então falando um pouquinho sobre se comunicar e fazer com que quem está do outro lado consiga entender a mensagem que você quer passar. Isso é um desafio? Sim, é um grande desafio. Primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui participando. A comunicação, ela é uma super soft skills. Eu tenho trabalhado muito nas mentorias os conceitos bem basilares, porque a gente nasce, chora e a mãe pega a gente no colo. E ao longo da vida vai fazendo uma pirraça, uma coisa e outra, e vai sendo ali atendido nas nossas demandas. E é assim que a gente desenvolve a nossa comunicação. Eu faço algo, tenho uma resposta e vou caminhando, imitando as pessoas ao nosso redor. E não necessariamente a gente para observar qual é o conceito de comunicação. Então, quando uma pessoa se torna líder, por exemplo, ela já vai ter que, além de lidar com as questões operacionais, o dia a dia do trabalho, ela tem que lidar com as pessoas. E para lidar com as pessoas, ela precisa de ter uma série de habilidades que a gente chama de soft skills. E a base do desenvolvimento dessas soft skills é a comunicação. Então, a base da comunicação é o entendimento dos conceitos. Eu tenho sempre um emissor, e ali eu estou no lugar de liderança, eu me tornei esse emissor, que vem de uma história de vida, de um local onde de nascimento, de um grupo familiar. Eu tenho do outro lado os receptores que também são diversos, com diversas realidades. E enquanto líder, eu tenho que ter a capacidade de construir uma mensagem com uma série de códigos que vão ser decodificados por um grupo diverso de receptores. E aí começa o problema. Porque eu tenho que fazer com que o que eu falo seja plenamente compreendido por quem recebe essa mensagem. Então, entender isso e se colocar no local de responsabilidade enquanto emissor, impossibilitar aquele tipo de observação assim: "Poxa, mas eu falo e ninguém entende". Então não é o problema não é das outras pessoas, eu tenho que voltar para analisar como que eu estou construindo as minhas mensagens. E aí eu tenho que levar em consideração qual canal que eu estou passando essa mensagem, porque uma mensagem que eu passo por e-mail não é a mesma mensagem que eu vou passar por um WhatsApp, por exemplo, ou que eu vou falar. Então, são linguagens diferentes e requerem, né, cuidados diferentes. Quando eu estou ali emitindo uma mensagem, além do canal, eu tenho que pensar então toda essa codificação e ter a certeza que vai haver ruído. E com a certeza de que vai haver ruído, eu posso estar observando as pessoas e fazendo perguntas: "Você entendeu bem o que eu coloquei? Pode me dizer o que eu te falei, só para a gente corrigir, o que a gente está aqui conversando, porque eu estou melhorando, quero melhorar o meu aspecto de comunicação". Então é ter essa calma e essa abertura de estar ali desenvolvendo a mensagem da melhor forma possível para atender o outro e não para te atender. Então requer uma série de soft skills, você tem que ter empatia, você tem que ter escuta ativa, você tem que estar ali com uma comunicação assertiva, buscando as melhores palavras, as palavras que se enquadram na realidade do outro e não só na sua. Então, realmente, a questão da comunicação, ela começa bem nesses conceitos basilares, que prestando atenção, a gente já começa a desenvolver essa habilidade aí no dia a dia da melhor forma. O Fernando, e no mundo corporativo, as pessoas elas têm esse cuidado de saber comunicar e ter o cuidado de falar: "Você entendeu o que eu disse, a mensagem que foi passada?" Pois é, o mundo ideal seria que isso fosse de uma forma eficiente, mas o mundo corporativo, o desafio de você se comunicar está muito atrelado à cultura e os valores das organizações. E a gente vive num mundo multicultural, né? Um mundo diverso. Então, a forma como eu me comunico com uma equipe ou com determinado membro da equipe, a gente tem que saber calibrar a forma da comunicação, porque a forma como eu vou entender determinado comando pode ser diferente do que a Caroline vai entender. E dentro das empresas, das organizações, a forma como a gente se comunica, e se a gente se comunica de forma eficiente, a gente acaba diminuindo a gestão de conflitos. Então, o pilar da comunicação está no centro de tudo, né? Existe até um ditado que comunicação é tudo, né? Então, por falta de comunicação,
a gente deixa de fazer uma entrega importante em um determinado demanda das áreas, a gente deixa de atender de forma assertiva determinados alunos dentro do universo da aprendizagem, a gente gera ruídos e transtornos de uma forma que, para você consertar isso, acaba sendo muito pior. Ô, Fernanda, e na área do direito, né, que a gente vê, por exemplo, uma petição, um julgamento, se comunicar é essencial para você conseguir convencer, para você conseguir mudar uma opinião, né? Sem dúvida, esse é um dos maiores desafios para quem trabalha no direito, por exemplo, o advogado. Então, o aluno que tem a intenção de tornar-se advogado, exercer efetivamente a advocacia, precisa saber se comunicar na escrita, que é diferente da comunicação falada. E esse papel diferente passa necessariamente pela capacitação do conhecimento jurídico. Não tem como fugir do conhecer da legislação e da jurisprudência. Por quê? Quem está do outro lado é o juiz que vai estar ouvindo, que vai estar lendo aquilo que foi comunicado dentro de uma petição, como você falou. Então, o papel do advogado, da advogada, é essencial para trazer uma comunicação mais assertiva. E aqui é um ponto super interessante, que o direito passa por um momento de transformação. Aquelas petições gigantescas de 50 páginas, ninguém tem paciência de ler, o juiz definitivamente não enxerga isso com bons olhos, porque a comunicação tem que ser objetiva, curta e assertiva. E desenvolver isso é uma habilidade que realmente, quem é estudante de direito, os professores precisam trabalhar com essas novas habilidades na sala de aula. Porque se eu não tenho uma comunicação assertiva com o juiz ou com outra parte do processo, eu vou estar prejudicando o meu cliente, não conseguindo levar para o meu cliente que é o sucesso naquela ação, que ele quer sair vencedor daquele processo. Então, a comunicação no direito é crucial, sem sombra de dúvida. Posso fazer um complemento? Porque fui aluna da Fernanda, então também sou advogada. E eu acho que tem outro aspecto do direito que vem se transformando também, que é a própria escrita das sentenças. É uma preocupação que surge no direito para que a pessoa, ao receber o resultado de um processo, ela consiga ler e entender. Porque muitas vezes, né, você lê uma sentença e não sabe nem qual foi, não consegue entender o resultado, eu ganhei, eu perdi. E aí também tem uma linha do direito que vem trabalhando essa reescrita. Está simplificando? Simplificando a escrita. Começa a trazer, tanto nas petições dos advogados, como nas próprias decisões do juiz, que a gente chama de utilizar o design. Utilizar imagens, fotos, vídeos. Então, a gente começa a colocar essas novas formas de comunicação, porque isso é uma forma de comunicar, com uma perspectiva diferente. Porque a gente tem que parar e pensar, quem realmente vai acessar aquela decisão do juiz? É o autor da ação, foi aquela parte que se sentiu prejudicada, é o réu do processo que está sendo julgado pelo juiz. Então, essas pessoas, que são as pessoas comuns do dia a dia, precisam entender a linguagem que o juiz está escrevendo ou que o advogado escreveu. E a imagem, literalmente, de uma foto, de um vídeo, de um podcast, de um áudio, isso realmente tem sido muito utilizado atualmente pelos juízes, pelos advogados. Precisa melhorar. E aí o poder da comunicação com a professora Mirella é essencial isso, trazer essa vertente para a aplicação prática no direito. E isso responde a um princípio fundamental também do direito ao acesso à justiça. Porque como que eu tenho acesso se eu não consigo nem entender o que está escrito? É verdade. Ô, Carol, e a gente falou então aqui, né, da comunicação, administração, direito, e na psicologia a gente vê muito essa questão de se comunicar com diferentes idades. Você vai se comunicar de um jeito com uma criança, você vai se comunicar de um jeito com um adulto, com um idoso, é assim? Sim, é isso. Mirella começou dando um exemplo ótimo aqui do choro do bebê, né? A gente precisa entender que a comunicação, ela é uma competência emocional. Então, um mesmo conteúdo de comunicação, a gente consegue gerar emoções e comportamentos completamente diferentes numa mesma pessoa, né? E aí, obviamente, ela vai estar linkada com a habilidade, com a competência emocional, com a inteligência emocional da idade e do contexto daquela pessoa que se comunica e daquele receptor, né? Então, obviamente, uma criança, um adolescente em desenvolvimento, ele tem uma emoção, ele tem algo a comunicar, mas ele ainda está
se adaptando, né, nesse processo de aprendizagem de como comunicar isso. E entende-se ali que o adulto, né, é aquela pessoa que passou por um processo de aprendizado, de lidar com as suas emoções e para ter competência de comunicar ao outro, né, sem necessariamente desenvolver no outro uma emoção que ele não gostaria de desenvolver. Então, um ponto importante é a gente entender que a forma como a gente se comunica, ela não é estática, ela é em desenvolvimento, independente da nossa idade, independente do lugar que a gente atua, né? E a gente vai dizer na psicologia que o primeiro passo para a gente desenvolver uma comunicação assertiva, não violenta, é a escuta. Olha que interessante. Então, antes de falar, a gente precisa escutar. A gente precisa escutar o grupo com que a gente vai se comunicar, ou seja, quais são as características desse grupo para que eu precise me adaptar, e a gente precisa escutar a gente mesmo, né? Uma mesma informação passada de manhã, de tarde ou de noite, a depender do meu estado emocional, eu vou comunicar de uma forma completamente diferente. Então, passa pelo processo do escutar a si mesmo. Eu preciso escutar o outro, escutar o ambiente que eu vou me comunicar e escutar a mim mesma, assim, né? Será que nesse momento é o melhor momento para me comunicar? Você falando da questão geracional, né? Falando do ambiente familiar. Quantas vezes a gente vai ter ali uma DR, né? Uma conversa desafiadora, né? Um assunto que precisa ser falado, mas às vezes num momento que emocionalmente os envolvidos não estão preparados, ou para escutar ou para falar. Então, o primeiro passo para uma comunicação não violenta, assertiva, é a escuta de si e a escuta do outro. E aí eu vou entender qual é a idade, qual é a característica, para eu ir adaptando, né, balizando a forma como eu vou me comunicar com esse outro, para atingir meu objetivo e checar, né, isso que Mirela trouxe, checar. Então eu falo e eu preciso checar qual emoção eu gerei no outro, qual entendimento eu gerei no outro. Aí a gente está falando de uma comunicação que a gente constrói junto. E sobre liderança, né, é importante a gente entender que liderança é diferente do chefiar. Normalmente a gente vai dizer que o líder é aquela pessoa que já faz esse processo de comunicação e ele faz tão bem que as pessoas já seguem aquilo que ele comunica. Então, naturalmente, né, ele sabe se escutar, ele sabe escutar o grupo e a comunicação dele é assertiva, ou seja, as pessoas seguem aquilo que ele comunica, né? E é engraçado, Caroline, falando sobre isso, que a gente começa a perceber nas empresas o nível de maturidade organizacional baseado na forma como elas se comunicam. E aí a gente percebendo, trazendo, assim, a Carol trouxe diversos insights, né, sobre isso. E aí a questão da liderança, às vezes a pessoa que exerce uma função de liderança, muitas vezes não está sentado na cadeira de liderança. Muitas vezes na maior parte das organizações, ele não tem o título de líder, mas ele transita tão bem entre as pessoas, porque ele é um bom comunicador, que ele acaba sendo um agente de transformação da maturidade dessa comunicação. Uma liderança informal. Eu tenho até um exemplo, você estava falando, eu lembrei de um exemplo de uma mentorada, porque eu fiz uma mentoria com ela há pouco tempo. Ela estava tendo uma oportunidade de ser promovida a diretora numa empresa, só que ela sofreu uma denúncia com relação ao tratamento que ela deu a um determinado colaborador baseado na comunicação. E ela estava muito aflita com isso, porque ela poderia perder a promoção para a diretora, né? E de uma grande organização, inclusive uma planta industrial, e ela dava conta de um grande número de pessoas, e ela veio conversar comigo, eu falei, mas me conta a sua história, onde que começa a sua história? E ela falou, ela é engenheira, e formada há mais ou menos uns 25 anos, quer dizer, engenheira, mulher, há 25 anos, que sala de aula era essa? Era uma sala de aula formada, em sua grande maioria, por homens. E ela sai de lá e vai trabalhar em uma petrolífica, embarcada, e na área de segurança do trabalho, quer dizer que ela tinha que impor normas para homens, que é um ambiente muito masculino também.
Será que as pessoas iam obedecer se ela falasse baixinho e com jeitinho, e um jeitinho carinhoso? Não, então ela desenvolveu como uma habilidade social a comunicação dentro dessa realidade. Então ela fala alto, ela gesticula, ela tem uma postura mais sisuda, ela é um pouco mais agressiva nos gestos. Isso tudo ela vai ter que remoldar, porque quando ela entrou nessa outra empresa, ela precisou se reposicionar. Então, a reaprender. Isso é legal da habilidade social para a gente pensar os ambientes que a gente está Que a transitando Carol falou, né? e como que eu me reposiciono. Acho que tem a ver, né? Eu acho que Sim. do se conhecer, eu falei, não, agora eu entendi a sua comunicação. Aí eu conversei com ela isso, olha, você teve isso, você teve esse impacto, essa mudança, você tem que se reposicionar, porque a princípio ela veio com uma fala assim, meu jeito é esse, não sei por que as pessoas estão estranhando. Eu falei, as pessoas estão estranhando porque você veio com um jeito de outro lugar, e aqui a habilidade é outra. E que impacta também no que a Fernanda vem falando, dessa questão da norma agora, né, de saúde mental. Gente, as pessoas não aceitam mais ser tratadas assim. E aí você tem que se reposicionar, né, nas mais diversas áreas aí. E aí o que eu sempre falo, faço essa pergunta para as lideranças: você quer realmente ser líder? Porque ser líder dá trabalho. Eu preciso pensar em aspectos que antes eu não precisaria, né? Se eu estou lá só operando uma máquina, eu não E preciso preocupar. aproveitando o gatilho da Mirella em relação às questões de ambiente, né, os riscos psicossociais, o direito está muito atento a essas questões para evitar exatamente o assédio moral e o assédio sexual pela comunicação. Então, a partir de uma regra específica, que é a norma regulamentar número 01, estabelece que as empresas elas precisam identificar potenciais riscos e verificar se aqueles riscos estão atrapalhando ou não a comunicação interna da empresa. Então, quando a Mirella traz um exemplo desse, às vezes a empresa não tem essa cultura. E foi identificado que não é um comportamento admitido pela empresa. Sim. Mas se a empresa também percebe que essa pessoa ela está com esse perfil de uma fala um pouco mais agressiva, mas ela tem competência, por que não treiná-la? Que aí exatamente entra o papel da comunicação, o papel do suporte da área de psicologia, para treinar essa pessoa que tem competência para ela conseguir desenvolver de forma adequada, evitando assim condutas de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Tem um ponto importante sobre isso, porque às vezes, quando a gente fala de comunicação não violenta, as pessoas entendem sempre os polos, né? Então, ou eu me comunico e aí eu falo o que eu penso, o que precisa ser dito, ou então eu não digo. Você está dizendo então para eu não dizer, né? Sair desse lugar de dizer e ir para a passividade. E não tem nada a ver uma coisa com outra, né? E aí é sobre o como eu digo, é a forma que eu digo, é isso que a gente está trazendo. É o tom de voz. Um assédio, por exemplo, ele não precisa trazer o seu conteúdo, né? É na nuance do tom, da forma como olha, né? Então, a comunicação às vezes não envolve nem a palavra, envolve a postura, envolve o olhar. Então, imagina que a gente envolve a escolha da roupa, né? Aliás, todo movimento que a gente faz é as comunicação. pesquisas indicam isso, né? 94% da nossa comunicação é não verbal. A gente se prepara para o que vai dizer, mas na verdade o que as pessoas são, o que está comunicando, que elas estão ouvindo, que elas estão vendo, né? O significado vem dessa comunicação não verbal. Até no silêncio, né? A gente se comunica, né? E assim, complementando o que a Carol falou, e a questão da comunicação não violenta é sobre o seu sentimento em relação ao que aconteceu, não é sobre o outro. Então, a comunicação é importante para eu trabalhar em um momento de ira, respirar, não é isso? Contar e falar sobre aquilo que eu estou sentindo e qual o sentimento que está me gerando, dada uma atitude dentro do ambiente de trabalho, dada um comportamento de um colega, dada a forma como ele se comunicou comigo. Então, voltando, a comunicação é tudo, né? Esse é um ponto da comunicação assertiva, você dizer qual o sentimento que te gerou. Então, quando algum colega tem alguma reação, e eu acho que a psicologia responde melhor isso até, né? É você dizer, olha, quando você age dessa maneira, você gera em mim o sentimento de que eu não sou importante, do que o que eu disse não tem relevância. É isso mesmo que você quer provocar em mim? Então, também essa forma de dizer que é uma comunicação mais assertiva e que traz essa coisa do sentimento. É isso que você está me provocando, é isso mesmo que você quer me provocar, né? Bom, e agora a gente falando um pouquinho sobre as redes sociais. Hoje todo mundo fala o que quer, posta o que quer. É um desafio, Mirella. Como é que quem quer trabalhar com as redes sociais, quem quer divulgar o trabalho nas redes sociais, ela comunique e aquela pessoa fala, não acredito. Ela está falando a verdade no meio de tanta notícia falsa?
Antes da internet, que eu sou da época que existia internet, antes de ter internet, quem fazia a comunicação, quem construía a mensagem, ou eram publicitários ou eram só os jornalistas. Quando isso se expande, todo mundo tem nas mãos um veículo de comunicação. Só que veículo de comunicação é o que a gente está aqui vendo, né? Que vocês não estão vendo, mas tem todo um bastidor de produção. A gente não chegou aqui e começou a falar, não, nós fomos pautadas, veio toda uma produção, quem que fala, quem que traz o assunto da melhor forma, a profundidade, né? A Patrícia está aqui falando com a gente, mas ela tem um roteiro, ela se preparou para estar aqui. Então, quanto veículo de comunicação, é assim que a gente tem que trabalhar, com planejamento, desde o diagnóstico, a produção, até que efetivamente isso vai ao ar. Só que quando as redes sociais ficaram acessíveis, né, a todas as pessoas simplesmente começam a publicar, sem pensar nesse processo de planejamento. Então, um ponto importante que eu acredito aí para a gente resumir da rede social é: qual é a sua intenção em ter uma rede social? O que você efetivamente quer publicar? Dessas publicações, o que de você está dizendo? O que leva, que mensagem você está passando? E eu acho que a dica é pensar quais são as minhas habilidades, as minhas qualidades, quais qualidades eu quero que as pessoas vejam, porque na medida em que eu uso um veículo de comunicação, eu expando a visão sobre aquela qualidade, e ao fazer esse funil, você vai se basear nisso para construir uma imagem pública positiva. A gente tem que lembrar que tem a identidade, que é quem eu sou, mas tem a imagem. E quando eu vou para o veículo de comunicação, eu estou projetando uma imagem pública. Que tipo de imagem eu estou publicando? Um exemplo, um advogado, para trazer aqui um pouco para a mesa, que só publica vinhos e taças e bebidas. O que você está lendo dessa pessoa? Ou aquele funcionário, eu acho maravilhosas essas postagens, eu falo, pelo amor de Deus, que na sexta-feira fala, sextou, graças a Deus. Aí na segunda fala, vai começar tudo de novo. Gente, tem mais gente além de você lendo aquilo ali. O que você está passando, né? Qual a impressão, qual a imagem pública que você está construindo? Então, eu acho que o ponto fundamental da rede social é lembrar que é um veículo de comunicação. E enquanto veículo, requer uma série de cuidados aí na construção das mensagens. E responsabilidade, né, Fernanda? Responsabilidade. É interessante falar que existe a lei, que é o Marco Civil da Internet, e essa lei ela foi criada pautada na liberdade de expressão. Ou seja, o legislador não queria que as plataformas, as redes sociais, por exemplo, fizessem um controle prévio das postagens que cada um desenvolvesse. Todavia, isso acabou gerando várias situações de vários ilícitos que prejudicam outras pessoas através de notícias falsas, ou a notícia é até verdadeira, mas a forma como foi colocada aquela notícia, ela gera algum tipo de situação constrangedora para a parte. E aí o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, em junho do ano passado, falou o seguinte, espera lá, vamos reinterpretar esse artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ou seja, se eu sou vítima de uma postagem inadequada que foi feita na rede social, eu posso notificar a plataforma e essa plataforma ela vai retirar a postagem. Por que isso é importante? Porque isso gera agilidade nesse processo. Antes da decisão do STF, eu tinha que ajuizar uma ação, o juiz ia determinar, através de uma decisão, que ia chegar na plataforma para depois a plataforma tirar aquela postagem. A informação já foi disseminada, não teria nem como voltar na situação. Então, existe a responsabilidade da plataforma e também existe a responsabilidade daquele que fez a postagem. É muito importante entender que as redes sociais, elas não são terra sem lei. Quem posta tem que assumir as consequências pela postagem. E quem posta é uma criança ou um adolescente, os pais são responsáveis pela postagem dos seus filhos. E quem posta é um adulto, ele é responsável. E a plataforma também passa a ser responsável porque ela precisa agir de forma preventiva. Que a gente fala de responsabilidade preventiva. A plataforma controla tudo que é publicado. Ela sabe muito bem o que está sendo publicado. Então, se ela percebe que existe uma publicação, por exemplo, misógina, de violência de gênero, ou que estimula o uso, por exemplo, de jogos ilícitos ou pornografia infantil, não precisa nem esperar que o usuário faça comunicação pedindo a retirada.
ela de forma proativa já precisa fazer a retirada daquela postagem. Essa é uma grande mudança a partir de junho de 2025, em que as plataformas precisam passar por uma nova forma de encarar os conteúdos que são publicados. E tem responsabilidade pesada em cima disso. A questão da comunicação na rede social, eu acho que ela abre, né, margem para a gente discutir a questão do nosso tempo de resposta e da nossa reflexão sobre o que vamos falar. Quando nós estamos numa conversa aqui, tete a tete, né, como a gente diz, a gente pode até pensar uma coisa sobre alguém. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, gente, pensar é permitido. E pensar, agradeça que você possa pensar, porque ninguém vai saber o que você vai pensar. Ninguém vai ter controle sobre isso. Pensar aí dentro da sua caixinha, ok. A partir do momento que você expressa isso em qualquer comportamento ou verbalmente, aí você já está encostando, tocando no outro, quando você joga isso para o ambiente. E a rede social, ela tira esse espaço, esse tempo de refletir sobre o que vamos dizer. Às vezes o outro disse, postou algo e eu vou lá e comento. O curtir, né, falando aí de uma rede específica, é uma forma de se comunicar. Será que a gente para pensar nisso, né? Quando a gente curte algo que alguém posta, eu estou confirmando ou eu estou me dizendo, né, referenciando aquela situação. Então, assim, um perigo, né, um ponto de alerta, na verdade, para o nosso comportamento na rede social é tentar repetir ali aquilo que emocionalmente a gente faz no nosso dia a dia. Será que você diria isso exatamente dessa forma se você estivesse na frente dessa pessoa? Se sim, há um problema e precisa ser revisto, né? Mas muitas pessoas não diriam aquilo daquela forma ou não diriam que pensam aquilo se estivesse de frente. E além da própria questão do grupo, né? Das bolhas da rede social. Então, muitas pessoas passam a repetir comportamentos, falas, a partir dessa influência, desse movimento da influência do grupo sobre aquela comunicação. Talvez acesso a um grupo, a uma forma de se comunicar que ele não teria, né, no seu dia a dia, mas a partir das redes sociais ele tem. É o alerta que a gente precisa ter com crianças e adolescentes, né? O que ele está acessando nessa rede? Ele passa a usar isso no dia a dia da comunicação dele? Ele teria acesso a isso se não fosse através das redes sociais, né? Então esse é um ponto. O nosso tempo de resposta, né, de emissão da nossa fala, da nossa comunicação na rede social é diferente, né? É a mesma coisa dos aplicativos de conversa. Às vezes as pessoas mandam uma mensagem para a gente e espera que a gente responda, não é isso? De uma hora para outra, o que antigamente não seria, né? Antes desse aplicativo existir. Então, o que acaba criando uma ansiedade nesse processo de comunicação, de retorno do Tem outro. aqui até os tracinhos, né? Eu tirei os meus tracinhos, porque a pessoa fala, Respondeu, você visualizou como se e não me tivesse a obrigação de respondeu. responder naquela hora. Nossa, gente, mas calma. Exato, a gente precisa se permitir esse processo de pausa, de reflexão antes da fala, né? O silêncio, algumas vezes, e o processo de tempo para refletir sobre o que a gente falar. A gente não tem que responder e que se comunicar no tempo do outro, né? A gente precisa passar por esse processo de escuta, como eu falei, né? Antes de se comunicar. Eu acho que, desculpa, mas tem um aspecto muito interessante que você chama atenção, que na construção da mensagem a gente tem que pensar qual é o meu limite na construção de qualquer resposta. É o outro, isso vem do direito, né? E na ética do jornalismo a gente fala isso. Que foto eu posso publicar para referenciar para ilustrar uma reportagem? Você tem que analisar até que ponto aquilo ali está atingindo alguém de uma forma que não seja positiva. Então, o limite é sempre Não vale outro. Acho tudo que a gente tem pelas que lembrar disso. curtidas, né? Não passa tudo Exato, pelo... por isso que o direito ele sempre trabalha com a ideia, a liberdade de expressão, que é de manifestar a sua opinião, ela não é absoluta. Eu tenho do outro lado o direito da pessoa também de ter respeitado a sua privacidade, a sua intimidade, que a gente fala de eventualmente de conflitos desses dois direitos.
ok, eu manifestei as minhas opiniões nas plataformas, nas redes sociais, mas vou ter que assumir as consequências daquilo que eu faço. Ô Fernanda, e quantos conflitos não seriam evitados se algumas conversas, né, se algumas comunicações não fossem, né, de outra forma, não passassem por esse processo de reflexão do emissor, né, ou se não fosse no tete-a-tete, às vezes, uma situação que você vê na rede social e fala, gente, se fosse pessoalmente, né, ou se houvesse uma mediação nesse processo da comunicação, o conflito não chegaria, né, àquele ponto. Ô, Fernanda, e no ambiente laboral, né? A pessoa tem que ter cuidado com o que ela posta. Isso pode determinar, por exemplo, uma demissão ou uma contratação, uma promoção. Isso tudo Sempre, né? conta. A gente tem que ter um cuidado que a gente vive no mundo digital, né? Então, os processos seletivos e até desde quando você se candidata para uma posição, para uma vaga, até quando você está sendo avaliado por um recrutador, a gente olha as redes sociais. A gente olha, a gente inclusive, a gente avalia o seguinte, se esse candidato, que se candidatou, ele tem um currículo técnico ótimo, hard skills, né? Tecnicamente falando, mas a gente vai lá, dar uma olhada às redes sociais e aquilo que ele curte, aquilo que ele reposta e aquilo que ele comenta está completamente descolado da cultura e os valores da empresa. E atualmente a gente vive o desafio de conseguir gente. E além de conseguir, das pessoas permanecerem dentro das empresas. Uma forma das pessoas permanecerem é a gente estar colocando as pessoas que comungam dos mesmos valores e princípios, né, que têm o mesmo técnica de fit cultural da organização com o candidato. Porque o nível de assertividade dessa pessoa ficar feliz, porque hoje a gente tem o desafio lá da NR1, né, do ambiente de trabalho ser saudável, dessa pessoa se sentir pertencente nesse ambiente, aquilo que ele posta, sim. Né? E para além daquilo que nós, pessoas, postamos, tem a responsabilidade da empresa, daquilo que ele quer publicar, daquilo que ele quer publicizar. Porque a empresa também tem a seguinte responsabilidade: qual a mensagem que eu preciso passar? Dentro dos ambientes de intranet, internos da empresa, quanto dos ambientes externos. Né? Eu vou trazer um exemplo que nem é tão longo, nem é tão recente. Quando houve o rompimento, né, lá de Mariana, houve todo um cuidado, todo um aporte do que o que eu preciso comunicar, até onde eu preciso informar isso. E a área de gestão de pessoas foi fundamental para acolher quem teve perda de gente, conseguir manter o moral das pessoas que estavam lá, porque eram colegas, a gente passa um terço da nossa vida no trabalho. Então, né, para que as pessoas não se sentissem desmotivadas e pedissem a sair. Então, a forma como a gente se comunica é importantíssimo nesse processo. Né? Então, assim, as empresas têm que ter responsabilidade naquilo que eles permeiam em forma de comunicação, até para se sentirem atraentes, porque hoje, como a gente tem, né, no Espírito Santo particularmente, né, que é uma das menores taxas de desemprego do Brasil, eu tenho que saber o que eu vou publicar para conseguir atrair a pessoa certa para dentro da minha vaga. E não só na parte de recrutamento, às vezes a forma como eu me posiciono nas redes atrapalha inclusive uma promoção. Como o caso que a Mirella falou, numa forma que uma mentorada, que provavelmente também deve ter sido minha, né? Que a gente faz parte de um projeto de mentoria, né? A forma como ela se comunicou podia atrapalhar a ascensão dela de carreira. Claro que ela tem toda uma história de vida por detrás, mas aí eu vou trazer já um problema não, né? Um ponto de atenção da empresa. Ela não olhou o fit cultural dessa candidata. Ela não olhou a história de vida dela e não considerou, então ela está sofrendo nesse ambiente porque ela não se encaixa. Então, e aí eu acho que cabe também para a empresa, já eu absorvi porque tem hard skills, quem tem conhecimento técnico, mas eu tenho que cuidar dessa pessoa para ela se encaixar. Exatamente. E aí vai ao encontro do que a Fernanda falou, do que a Módulo falou. A gente pode mudar? Pode, a gente não muda de um mês para o outro. Sim, também. E a pessoa tem que querer mudar, exatamente, né? Aceitar essa mudança. Claro que a Fernanda Anchieta de hoje não é a mesma Fernanda Anchieta de 10 anos atrás, graças a Deus, né? Maturidade é vida. Eu falo que a gente deveria ser igual a Benjamin Button, né? Nascer velho e morrer bebê, porque a gente não sofreria tanto. Mas é um
processo. E a empresa, se ela quer promover alguém, ela tem que ter esse cuidado com o outro. E os acordos precisam ser bem comunicados. Ok, Mirela, você vai assumir a posição tal, mas para que isso eu preciso que desenvolva isso, isso, isso e isso. Nós estaremos acompanhando a sua evolução. Está ok da gente dar 6 meses de adaptação? Isso é tudo alinhamento de expectativa. Se a gente alinha a expectativa dentro da casa da gente, com os nossos companheiros, filhos e maridos, não é isso? A gente também precisa aprender a fazer isso no mundo do trabalho. E aproveitando que a Fernanda Chieta está trazendo a questão das postagens nas redes sociais, recentemente atendi uma empresa, um cliente, em que ele, Fernanda, dispensa ou não dispensa por justa causa a empregada, que fez uma dancinha no celular dela, só que nitidamente a gente via que era o ambiente corporativo. E essa trabalhadora específica, ela já tinha um histórico onde já tinha sido conversado com ela que ali não era o local de fazer postagens, que não era o local de dancinha, e ela sim continuou fazendo. E aí a orientação foi: dispensa por justa causa. Pelo mau comportamento. Aí posso colocar uma pimenta? Aí deixa eu só concluir. E aí o juiz trabalho aceitou a justa causa. Por que que aceitou? Porque a empresa tinha, ela provou a empresa, ela tinha um código de conduta. Era justamente A empresa isso, tinha isso, um código de conduta, a empresa fazia os treinamentos, a empresa deixava claro qual era a cultura dela, o que poderia ou não poderia fazer. A empresa tinha um embaixador das redes sociais da empresa. Então, isso estava muito claro para os empregados, só que ela ignorou. Exatamente, porque a comunicação assim, foi clara. E aquilo combinado não sacaram, né? Porque se eu falo que não posso, não pode, que não é permitido, eu não escrevo e as pessoas não têm ciência, eu não tenho, não foi combinado. Ou então o processo de comunicação não foi fluido. Então há falha aí. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado no mundo organizacional, porque não adianta e outra coisa, a cabeça vai assim, né? Eu vou combinar, mas qual impacto isso vai gerar no meu time? Isso. E trazendo nisso, Fernanda, que eu estou aqui pensando, né? Às vezes, o comportamento desse profissional, ele não é um comportamento que vai para justa causa, mas ainda assim que vale uma análise, né? Na psicologia, a gente tem conversado muito com os estudantes sobre essa postura na rede social e o quanto que a gente precisa aprender a fazer esse exercício ético. Então, tudo aquilo que você vai postar, novamente o tempo, né? O tempo de refletir sobre o impacto daquilo. Tudo aquilo que você vai postar, o seu stories, se é numa lanchonete, se é num café, qual frase você vai usar, qual vai ser o impacto? É permitido? Ok, mas ainda assim vai impactar o outro. Quando se trata, por exemplo, do relacionamento cliente-terapeuta, né, o impacto vai ser direto. Um paciente meu que viu o meu stories e chega na próxima sessão, qual é a relação dele comigo a partir daquele stories que ele viu? Será que os meus objetivos terapêuticos, aí falando específico da psicologia, será que então os meus objetivos de trabalho serão alcançados diante daquilo que eu postei, daquela imagem que ele está tendo de mim agora, a partir de um post que eu fiz, de um stories que eu fiz, Recorte, né? ou de um recorte, né, sobre a minha pessoa? Então, volto a essa coisa da reflexão sobre o tempo, e aí a gente aplica isso na rede social, né? Aquilo que a gente vai postar, se postou, checa então depois qual foi o impacto no outro. Se é no contexto de trabalho, qual foi o impacto no seu chefe, ou no seu colega de trabalho, ou no seu cliente, né? Porque talvez ele não vai te dizer. A emoção que o que você comunicou ficou. E aí é uma questão, né? Quando a gente se comunica, às vezes o outro não lembra a palavra que a gente usou, mas ele lembra a emoção. Aquela história de quem bate, esquece, quem apanha, não. Então, talvez se você lembrar de algo aí da sua vida, você não lembra exatamente a frase que a pessoa trouxe, mas a emoção que você teve ao ver aquilo. E trazendo um pouco do que aquela a Fernanda estava comunicação falando, fica. né? No caso assim, dispensa ou não por justa causa. E aí, o ato que a empresa vai ter, a decisão que a empresa vai ter ali naquele momento também comunica. O nosso código de conduta é importante, tem que ser obedecido ou não? Porque é uma atitude que comunica também, é a mensagem que fica. Professoras, nossa mesa redonda está chegando ao fim. Eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, vamos pela ordem
do início. Então, Mirela, qual a mensagem que você deixa para quem está em casa? Acho que a mensagem é lembrar que a rede social é um veículo de comunicação e que a gente tem que ter intencionalidade quando a gente vai passar uma mensagem. Aí vai envolver tudo que foi dito aqui, né? Mas é pensar o que eu quero comunicar, o que eu estou falando de mim para se tornar a minha imagem pública. Não só, né, o que eu sou, não preciso de contar tudo que eu sou, mas eu posso ressaltar aquelas qualidades que para mim são importantes que os outros conheçam, que os outros visualizem. Você, Fernanda. Na área do direito é muito importante sempre lembrar, aquilo que eu posto, eu vou ter consequências da postagem que eu faço e eu posso ser responsabilizada civil e criminalmente. Então, cuidado com as postagens e também as plataformas, atentos às plataformas, porque vocês também são responsáveis pelas postagens dos usuários. Carol. Dizer que a comunicação ela está em desenvolvimento, a sua forma de se comunicar está em desenvolvimento. Então, se hoje você entende que você precisa desenvolver as suas habilidades de comunicação, isso é importante e é possível, né? Para a gente tirar aquela ideia da síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, existem profissionais, existem caminhos para você desenvolver. E aí, obviamente, isso vai começar com aquela palavra, escuta. Escuta de si, escuta do outro para desenvolver a sua melhor estratégia de se comunicar. Você, Fernanda. Eu vou deixar mais uma reflexão de quando você for escrever, né, ou emitir alguma coisa em relação à comunicação, como eu gostaria de receber essa informação? Para que você projete essa informação da forma como você gostaria de receber. Porque eu acho que já vai resolver metade dos nossos problemas em relação a isso. Meninas, muito obrigada pelo bate-papo, adorei. Para você que está em casa, ficou claro de que a comunicação é importantíssima para a nossa vida, mas você precisa saber o que vai falar e tem que também escutar. Muito obrigada pela companhia, até a nossa próxima mesa redonda.